sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Cristo Salvador, a pedra angular, que ampara tudo, pois é homem Deus. Escolheu a Pedro para sustentar, como rocha viva o edifício seu. Aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Solenidade dos Santos Apóstolos São Pedro e São Paulo. São Pedro, o primeiro pontífice da Santa Igreja de Cristo. Paulo se converteu e foi o missionário anunciador da copiosa redenção, vivendo sem nada antepor ao amor de Cristo. Permaneçamos firmes em Cristo Senhor e vamos anunciar o Santo Evangelho pelo mundo afora, vivendo sem nada antepor ao amor de Cristo. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, tendo eles comido,
Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou outra vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingia-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velhos, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Povo de Deus, no Santo Evangelho desta noite, da solenidade dos Santos Apóstolos São Pedro e São Paulo, na vigília da solenidade de São Pedro e São Paulo, vemos, povo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro o amava. E assim conclui-se a literatura do Santo Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo chamando Pedro: Segue-me. E que bonito, povo de Deus, no Santo Evangelho da vigília da solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, vemos a conversa de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado com Pedro. E por que, povo de Deus, que 3 vezes o nosso Senhor Jesus Cristo perguntou para Pedro se Pedro o amava, e 3 vezes mandou Pedro apacentar as suas ovelhas? Bem sabemos, povo de Deus, que Pedro negou o nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes, mas depois se arrependeu, chorou amargamente e foi purificado. E depois o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado encontrou com Pedro e purificou a Pedro. A lógica que o nosso Senhor Jesus Cristo pergunta para Pedro 3 vezes se o amava é a lógica da purificação, porque 3 vezes Pedro havia negado o Senhor.
E por que, povo de Deus, que Pedro negou o nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes? Porque Pedro era muito medroso. E tantas vezes, povo de Deus, nós somos medrosos também. Mas todas as vezes que nós cairmos, vivamos o arrependimento, que levantemos como Pedro. Pedro se arrependeu e o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado purifica Pedro. E 3 vezes mandou apacentar as ovelhas. É a lógica do pontificado. Pedro, o primeiro pontífice da Santa Igreja, que, como comenta Santo Agostinho, Pedro vem de pedra, não pedra vem de Pedro. Pedro vem de pedra, que Cristo Senhor é a rocha firme, é a pedra. Por isso, permaneçamos na rocha, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. E estejamos apacentando as ovelhas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que depois da fraternidade, como está aqui na literatura do Santo Evangelho desta noite, da vigília da solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, 3 vezes o Senhor pergunta para Pedro se Pedro amava e 3 vezes manda apacentar as suas ovelhas. O nosso Senhor Jesus Cristo, hoje povo de Deus, pergunta para cada um de nós se nós o amamos. Por isso, povo de Deus, vivamos sem nada antepor ao amor de Cristo. Façamos tudo o que Ele está nos dizendo, permaneçamos nele, que juntos somos mais povo de Deus. 3 vezes o nosso Senhor Jesus Cristo pedindo para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E na realidade, o nosso Senhor Jesus Cristo pede para mim, pede para você, pede para todos nós: apacenta as minhas ovelhas. Estejamos apacentando as ovelhas do Senhor, que somos batizados e enviados. O nosso Senhor Jesus Cristo está em nós e nós estamos nele. Sigamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que depois que o nosso Senhor Jesus Cristo pediu para Pedro apacentar as ovelhas, assim conclui a literatura do Santo Evangelho desta noite. Segue-me, sigamos o nosso Senhor Jesus Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo e estejamos apacentando as ovelhas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo e vivam sem nada antepor ao amor de Cristo e estejam apacentando as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro.
Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, de São Pedro e São Paulo, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos apacentando as ovelhas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Sigamos o nosso Senhor Jesus Cristo e vivamos sem nada antepor ao vosso amor. Viva São Pedro e São Paulo! Viva o Santo Padre, o Papa Leão XIV! De Pedro a Leão XIV, que tudo seja renovado na Santa Igreja. E mando um abraço do fundo do meu coração, do centro de minha alma, para todo o povo de Deus, da minha paróquia de origem, Nossa Senhora do Rosário, em Bocanha de Minas, na Arquidiocese de Juiz de Fora, que celebra-se a grande festa de São Pedro e São Paulo, que tem o fogueirão de São Pedro. Feliz festa de São Pedro e São Paulo, povo de Deus, e que tudo seja renovado. Coração
Nossa Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços, de amor serei cativo, no mundo enquanto vivo, serei fiel a ti. Meu coração é presa de teu amor clemente, a Deus farás presente do que já não é meu, a Deus farás presente do que já não